Bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Quem vos fala é o professor Aldenei Barros, né? Somos o professor de filosofia do terceiro ano, e hoje nós estamos aqui para iniciar mais um capítulo, né? Estamos iniciando não cronologicamente, mas, vamos dizer assim, didaticamente, estamos entrando no conteúdo já do nosso segundo trimestre, tá bom? Então, nesse momento, eu quero compartilhar com vocês aqui o nosso roteiro, né? Então, aqui nós temos como tema a Escola de Frankfurt, né? Então, nesse capítulo 15, eu quero fazer uma correção na hora de enviar o roteiro para vocês, foi capítulo 14, tá? Mas eu quero pedir desculpas de vocês, porque o capítulo 14 já foi ministrado, sendo que nós vamos ministrar agora o capítulo 15, né? Então, esse capítulo tem como tema a Escola de Frankfurt, né? A Escola de Frankfurt também é conhecida como neomarxismo ou neomarxismo, né? Então, na aula de hoje, nós vamos estudar a Escola de Frankfurt e o pensamento pós-moderno, certo? Então, nesse momento, nós vamos, então, para as instruções. Você vai abrir o nosso Google Classroom, vai assistir a essa videoaula, chamada Escola de Frankfurt, e em seguida você vai ler no seu livro as páginas 6 até a página 10, intitulada Escola de Frankfurt. Lembrando sempre que você pode encontrar essa aula também no nosso canal do YouTube, né? Então, vamos, aos objetivos do capítulo, né? Então, aqui, nós estamos na Escola de Frankfurt, capítulo 15, certo? E nesse capítulo, nós vamos estudar também o pensamento pós-moderno, ok? Então, o primeiro objetivo desse capítulo, apresentar o contexto histórico e intelectual em que surgiram as teorias da Escola de Frankfurt. Então, veja bem, nós estávamos estudando, até a semana passada, a fenomenologia e o existencialismo. Então, do ponto de vista cronológico, a Escola de Frankfurt, ela é também, cronologicamente falando, próxima à época em que se desenvolveram a fenomenologia e o existencialismo, certo? Sendo que a maior parte dos seus representantes eram intelectuais de origem judaica, então foram perseguidos pelo regime nazista, né? Porque, como você vê aí, o nome Frankfurt é Alemanha, né? Então, é uma filosofia que se desenvolveu na Alemanha e que, infelizmente, sofreu a perseguição do nazismo, né? Então, eles tiveram que migrar para os Estados Unidos e outros países, né? Para poder continuar exercendo o seu pensamento. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, com a derrubada do nazismo na Alemanha, então, eles voltam, né, para Frankfurt, né, para a Universidade de Frankfurt, e aí inaugura-se uma nova fase da Escola de Frankfurt. Nós vamos ver isso mais adiante. O segundo objetivo, introduzir os conceitos chaves dos principais pensadores frankfurtianos. Então, nós vamos ver aí os conceitos chaves, né, desses pensadores e o que eles propunham. O terceiro objetivo, compreender o conceito de pós-moderno e diálogo que seus representantes travaram com a tradição moderna. Então, como você pode ver aí, nós vamos ter, então, 2 aulas dedicadas à Escola de Frankfurt. Por quê?
porque a escola de Frankfurt é uma escola abrangente, o seu pensamento e as suas metodologias são bastante influentes nos dias de hoje, certo? E então, como vocês já devem ter visto na leitura do capítulo, é uma filosofia que procura conversar com as expressões culturais da contemporaneidade. Então, sendo assim, vamos para o nosso livro, ok? Então, pega o seu livro aí a partir da página 6. Então, aqui nós temos a Escola de Frankfurt. Vou dar um zoom aqui. Como vocês sabem, né, a gente parte aqui desse momento, então vamos lá. Então, o que ficou conhecido como a Escola de Frankfurt, né? Vamos ver aqui. Nas primeiras décadas do século XX, as conquistas da modernidade, levadas a termo sob a chancela do Iluminismo e das revoluções técnico-científicas, fizeram a sociedade ocidental alcançar um alto grau de complexidade. Apesar disso, as contradições no interior dessa sociedade não foram resolvidas e se agravaram. A filosofia não se furtou a analisar e procurar compreender os elementos em jogo naquele início de século, período em que houve uma guerra em escala mundial e uma revolução que abalaria as estruturas do capitalismo triunfante. Constatava-se que a vida em sociedade não era regida apenas pela razão e pela consciência. A irracionalidade e o inconsciente eram elementos ativos na natureza humana. Nesse espírito de época, um grupo de pensadores alemães, influenciados pela obra marxista, fundou em Frankfurt, Alemanha, em 1923, o Instituto de Pesquisa Social, conhecido após 1950 como Escola de Frankfurt. Então, vejam só, esses intelectuais alemães que fundaram esse movimento, eles eram ligados à Universidade de Frankfurt, certo? Então, eles eram professores de ensino superior também. E aí, como eu tinha falado na introdução, né, eles vão desenvolver uma crítica radical à racionalidade científica da época, marcada por um viés positivista. Então, observem aí também que o iluminismo ele tornou-se muito influenciado pelas ideias do francês Auguste Comte, né, que é um dos fundadores da sociologia, né, e mais conhecido como o fundador da filosofia positivista. Então, o positivismo ele era muito impregnado, ele era muito totalitário, em termos assim que ele abrangia, né, ele tinha hegemonia ideológica, certo? E essa influência, então, vai fazer com que haja uma reação desses intelectuais aí, certo? Então, eles vão desenvolver uma crítica radical à racionalidade científica da época. E aí, entre as suas contestações, estavam o quê? A ideologia pretensamente emancipatória, baseada nessa racionalidade, certo? E isso vai resultar em quê? Numa instância uniformizadora e controladora das mentes, né? Então, muito do que se apresentava sob roupagem de entretenimento, de massa, os produtos, né, dessa racionalidade vão funcionar, então, como instrumentos de opressão e legitimação do sistema. E aí, por sua vez, nós temos o quê? A tecnologia, né? A tecnologia e a ciência, né, vão funcionar também como instrumentos da reprodução da hegemonia capitalista, certo? E aí, a indústria cultural funcionava como meio de alienação e adesão ao consumo desenfreado e à passividade social, empobrecendo a relação entre os seres humanos e entre eles e a natureza. Então, aqui nós temos o Instituto de Pesquisa Social, né, fundado em Frankfurt, Main, na Alemanha, né, e ele mudou-se temporariamente para Genebra e Nova York por causa de perseguições dos nazistas, retornando para a Alemanha em 1951. Então, aqui é a sede, né, do Instituto de Pesquisa Social. Então, vamos ver aqui teoria tradicional e teoria crítica.
né? O primeiro filósofo que nós vamos abordar aqui da Escola de Frankfurt é o filósofo alemão Max Horkheimer, né? Então, para esse filósofo, o mundo capitalista resulta do triunfo de uma razão burguesa. Então, aquele discurso, né, do iluminismo é um discurso voltado para o triunfo da burguesia, certo? Ele não é voltado para, apesar de os teóricos iluministas defenderem, né, como é que se diz? Defenderem a iluminação das massas, né, o esclarecimento das massas. Esse esclarecimento era um esclarecimento burguês, não era um esclarecimento proletário, certo? Então, para o filósofo Max Horkheimer, a razão burguesa, não vai provocar uma formatação para que haja a construção aí da classe média emergente, porque qual é a grande proposta do iluminismo, né? O iluminismo, do ponto de vista econômico, era acabar com a escravidão, né? Era criar o trabalho assalariado para que houvesse a formação de uma classe média emergente, e essa classe média seria também, ao mesmo tempo, consumidora. Então, uma vez que a classe média estivesse formatada, então nós teríamos aí um dos princípios aí do capitalismo, não é? Que é justamente a criação de uma classe média consumidora, não é? Certo? Então, o filósofo Max Horkheimer vai chamar essa razão de razão instrumental, que é o quê? A racionalidade utilizada para atingir qualquer fim, sem questionar os seus resultados. Então, na sociedade capitalista, por exemplo, busca-se o desenvolvimento da tecnologia sem se avaliar se ela promove a emancipação do ser humano. Então, nesse sentido que é a crítica da teoria crítica em relação à teoria tradicional, né? Vamos aqui o box ampliando o foco. Max Horkheimer nasceu em Stuttgart, na Alemanha, em 1895, filho de uma família judia. Lutou na Primeira Guerra Mundial e depois se formou em psicologia e filosofia. Com o filósofo e sociólogo alemão Theodor Adorno, 1903-1969, fundou o Instituto de Pesquisas Sociais, do qual foi diretor. Fugindo de ameaças nazistas, transferiu-se para os Estados Unidos, onde lecionou na Universidade de Colômbia. No início dos anos 1950, tornou-se reitor da Universidade de Frankfurt. Morreu em 1973. Principais obras: Crítica da Razão Instrumental, Teoria Tradicional e Teoria Crítica e Eclipse da Razão. Então, vamos continuar aqui a análise do pensamento de Horkheimer. Então, essa racionalidade aí, lembrando que é a razão instrumental da qual ele se faz crítico, não é? Essa racionalidade seria fruto de uma teoria tradicional, como a teoria proposta pelo cartesianismo, a teoria proposta por René Descartes. Lembre-se, penso, logo existo, né? Então, essa filosofia, essa racionalidade, é direcionada para o controle da natureza, visando a reprodução da vida de acordo com o estado de coisas, de modo acrítico. Então, o que equivale a dizer que, na modernidade, as teorias tradicionais seriam moldadas para o capitalismo, não é? Então, aqui, destacamos que essa crítica não é direcionada às ciências como um todo, mas à influência do modelo das ciências naturais nas ciências sociais desde o século XIX, como manda a cartilha positivista. Sobretudo, o positivismo lógico no início do século XX. Então, aqui nós temos a análise do filósofo brasileiro Paulo Eduardo Arantes, que refaz o percurso ideológico que a teoria tradicional percorre. Vamos ver aqui, então. O pensamento cientificista contenta-se com a organização da experiência, a qual se dá sobre a base de determinadas atuações sociais. Mas o que estas significam para
para o todo social não entra nas categorias da teoria tradicional. Em outros termos, a teoria tradicional não se ocupa da gênese dos problemas, das situações reais nas quais a ciência é usada e dos escopos para os quais é usada. O positivismo caracteriza-se por conceber um tipo de razão subjetiva, formal e instrumental, cujo único critério de verdade é o seu valor operativo, ou seja, o seu papel na dominação do homem e da natureza. A razão desembaraça-se da reflexão sobre os fins e torna-se incapaz de dizer que um sistema político ou econômico é irracional, por cruel e despótico que possa ser, contanto que funcione, a razão positivista o aceita e não deixa ao homem outra escolha a não ser a resignação. Então aqui é Paulo Eduardo Arantes, da obra Benjamin, Habermas, Horkheimer e Adorno, Vida e Obra, da coleção Os Pensadores. Né? Então, a teoria crítica vai ser caracterizada por um comportamento crítico em duplo sentido. Por um lado, o comportamento crítico do pesquisador em ciências sociais em relação à teoria tradicional, percebendo a realidade contraditória da sociedade e entendendo que essas contradições, assim como a suposta neutralidade da teoria tradicional, ou sua tentativa de justificar a realidade, é produto da ação humana. Por outro lado, um comportamento crítico em relação à sociedade. Comportamento crítico esse, que vai reconhecer essas contradições. Por exemplo, a divisão em classes, a desigualdade social. Mas também a possibilidade de alteração de tal realidade, ou seja, de emancipação humana. Então vamos para a dialética negativa de Adorno. Né? Em Dialética Negativa, de 1966, o filósofo e sociólogo alemão Theodor Adorno fez a crítica a uma forma específica e histórica de razão. Seu objetivo é, por meio da dialética negativa, promover uma luta contra a razão, utilizando as armas da própria razão. Quer mostrar que é possível usar uma razão, em particular, para combater a razão instrumental. Então, por exemplo, a existência de certas obras de arte prova que há uma razão diferente da razão instrumental. Então, o filósofo Adorno chama a atenção para a necessidade de se romper com séculos de conceitos abstratos, criados pela teoria tradicional e que acabaram por reprimir ou suprimir expressões de uma razão humana mais autêntica. A dialética negativa, então, é a negação de todas as posições filosóficas já adotadas ou aquelas que poderiam vir a ser adotadas, de modo que, por meio da negação sistemática dos valores tradicionais, ou seja, dos valores criados pela razão instrumental, surgiria algum conhecimento positivo que, por sua vez, seria negado e assim continuamente. Então, vamos aqui ampliar o foco. Né? Theodor Adorno nasceu em Frankfurt, na Alemanha, em 1903 e morreu em 1969. Apaixonado por música, pensava tornar-se compositor, mas terminou sendo um reconhecido musicólogo, filósofo e sociólogo. Migrou para os Estados Unidos, fugindo do nazismo, onde lecionou por mais de uma década na Universidade da Califórnia. Voltou a lecionar em Frankfurt. Suas principais obras são Personalidade Autoritária, em coautoria, Dialética Negativa, Teoria Estética e 3 estudos sobre Hegel, além de diversos estudos sobre música. Então, como vocês podem ver, a teoria crítica, né, como ficou conhecida a filosofia desenvolvida pela Escola de Frankfurt, é uma filosofia que tem bastante interação com a cultura, filosofia em contexto da cultura. Não é? Então, aqui. Mas se tal método é ininterrupto, como saber que chegamos ao momento em que a dialética negativa não seria mais necessária? Isto é, como sabemos que realmente chegamos à sociedade ideal? Adorno afirma que a verdadeira utopia é inefável, isto é,
não se pode descrever. É uma sociedade de tal modo não repressiva que não é mais necessário tentar descrevê-la, uma vez que, quando ela chegar, naturalmente, pela dialética negativa, esta última não será mais necessária. Walter Benjamin, né, o terceiro filósofo aqui da primeira fase da escola de Frankfurt. Walter Benjamin, além de filósofo, foi crítico de arte, em especial de literatura, e crítico cultural. Na sua obra, são os extensos textos filosóficos, sendo mais comuns ensaios e coletâneas de observações, intuições e descrição de situações. A obra de Benjamin trouxe uma importante contribuição para o uso do marxismo na análise de obras de arte. Seu método buscava tornar explícito o processo de degeneração da sociedade burguesa e suas injustiças intrínsecas. Era também uma forma de promover e até mesmo antever uma sociedade utópica sem classe. Então vamos aqui ampliar o foco. Walter Benjamin nasceu em Berlim em 1892, em uma família judia. Foi professor universitário, ensaísta, crítico de arte, jornalista e tradutor. Vinculou-se ao Instituto de Pesquisas Sociais de Frankfurt, onde escreveu suas mais importantes obras, coroadas de ensaios e apontamentos. A obra de arte, na época de suas técnicas de reprodução, né, é uma de suas obras, alguns temas baudelarianos e o surrealismo. Suicidou-se em 1940 na fronteira Espanha-França, fugindo da perseguição nazista. Então, vejam só, essa utopia, então, conforme enfatizou aqui o Theodor Adorno, não é? Para Walter Benjamin, não é um momento histórico no futuro, mas uma espécie de momento presente eterno, ou seja, um tempo do agora, que deveria sempre ser levado em consideração conforme as ações artísticas e políticas são postas em práticas. Então, esse momento, segundo Walter Benjamin, esse momento presente eterno, deveria ser o norte da produção, para tentar redimir todas as injustiças históricas do presente e do passado. Então, para Benjamin, o presente atual é o tempo em que se encontra imersa a cultura burguesa. É um presente que se caracteriza por ser mera reprodução mecânica de valores, especialmente artísticos, sem sentido. A repetição é tamanha que a arte perde a sua autenticidade. Então, para esse pensador, a reprodução indica o caráter fundamentalmente historicista e unidimensional da mentalidade burguesa. Então, com o avento da sociedade industrial, a arte se despojaria pouco a pouco de sua aura, entrando em um processo de decadência por ter se tornado mercadoria. Já a arte de vanguarda teria uma multiplicidade de dimensões e interpretações. Então, possuir tais características seria possuir o que Benjamin chama de aura artística. É papel da crítica extrair da obra suas dimensões e interpretações múltiplas, a fim de resgatar sua aura. A arte vanguardista, que questiona, desconstrói e destrói os padrões tradicionais para promover novos, seria exemplo do novo tipo de arte de uma sociedade utópica, né? Então, além de suas teorias estéticas, seu conceito de história é outro ponto muito importante de sua produção. Então, Benjamin é contrário à ideia positivista e ao evolucionismo sob todas as formas. Ele faz uma leitura política da história, buscando a origem das contradições do seu presente. Então, critica a ideia de causalidade mecânica e crença no caráter inevitável do progresso. Em vez disso, concebe a ideia de que o tempo é descontínuo. O tempo verdadeiro seria aquele momento em que se quebra o caráter linear do tempo. Essa quebra revelaria um momento fora do tempo, que Benjamin chama de utopia. Uma utopia frágil, mas que ainda assim é possível realizar se os oprimidos tomarem consciência de sua condição, de modo a retomar sua própria voz em busca de uma redenção de toda a humanidade.
Então, chegamos assim ao final dessa primeira aula. Lembre-se de registrar suas dúvidas no Google Classroom para que possamos interagir com você e superar suas dúvidas aí. Um abraço e até a nossa próxima aula.